Nós paramos no 136, então nós estamos no Salmo 119, vamos agora para o versículo 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Julga, olha só que nós temos aqui já de introdução, como fala da justiça de Deus, que Deus é justo e julga com justiça, ou seja, tudo que Ele faz é conforme a sua natureza, é baseado em quem Ele é, né? Não dá para a gente pensar assim, aquela pessoa fez algo ruim, mas ela não é ruim, né? Porque normalmente nós tentamos muitas vezes aliviar situações que ocorrem com as pessoas, mostrando que o resultado, o fruto da vida dela não corresponde ao que está dentro dela. Mas a Bíblia fala exatamente o oposto, que o fruto corresponde à árvore, não é assim? Então aqui o salmista vai introduzir esse pensamento. Deus é justo, Ele é justo. Faz parte da natureza, da essência dele. Ele nunca vai ser injusto. Ele nunca vai ter uma atitude que não seja justa, né? Se Ele tem misericórdia, quando fala lá, eu terei misericórdia de quem eu quero ter misericórdia, não vai ser injusto isso. Ele vai dar misericórdia de maneira justa para quem Ele deseja, né? Não é para quem merece, mas os seus desejos e as suas... Quando nós olhamos, por exemplo, o nome no livro da vida, ele anota lá, escreve o nome dos salmos no seu livro. E aí você pensa, poxa, mas e aí? Que critério que Deus usa para ter esses nomes e essa condição de ter esses nomes é algo que, como não existe passado para Deus e nem futuro, tudo é presente o tempo todo, já desde a eternidade, os nomes estão lá. Mas que critério Ele usou para ter esses nomes? Porque as pessoas, os não salvos, podem questionar isso. Mas por que o fulano é salvo e eu não sou salvo? Deus é injusto? Não, Ele vai ser sempre justo. Se Ele coloca um nome ou se Ele tira o nome, vai ser sempre baseado na sua justiça. Nunca vai haver injustiça. Então o salmista lança um princípio aqui, porque Deus é justo, os seus julgamentos também são justos. Isso está lá em Isaías 11:4, né? Fala que Deus julga com justiça e repreende com equidade. Ou seja, em todos os momentos que nós formos disciplinadas por Deus, repreendidas por Ele, há sempre justiça, nunca injustiça. Nunca, nunca. Então, não é inteligente a pessoa se revoltar contra uma disciplina de Deus. Por exemplo, se ela se revolta, ela está se revoltando contra a justiça. Vamos pensar que você está sendo injustiçado, né? Houve uma injustiça, mas na permissão dessa injustiça, houve justiça da parte de Deus. Vocês conseguem pensar nisso? Qualquer injustiça que nós formos acometidas, qualquer situação injusta que nós venhamos passar, ou você está passando hoje, ou o que nós vamos enfrentar amanhã, porque nós vamos enfrentar injustiça, nós vivemos num mundo injusto, claro, mas há justiça da parte de Deus que permitiu aquilo. É o caso de Jó, né? Havia justiça. Por que Deus permitiu? Havia uma necessidade para aquela situação. Então, nunca nos revoltarmos contra uma ação que parece ser injusta da parte de Deus, porque nunca é. Justo és. Então, essa deve ser a nossa afirmação. Senhor, tudo que acontece na minha vida, se eu o sirvo com sinceridade, com verdade, tudo que acontece na minha vida vem de um trono que há justiça, né? Porque os tronos desse mundo, os reinados desse mundo, a política nesse mundo, todos os governantes são homens. Eles não podem dizer que tudo que eles fazem é justo. Claro que não. Um governo pode tentar ser o mais justo possível e ele vai agir com injustiça com alguém. Nós não vemos casos nos noticiários sempre? Aquela pessoa foi injustiçada.
houve um erro no fisco e aconteceu uma situação que ela perdeu tudo, houve um erro de repente no tribunal, as provas, e aquela pessoa foi condenada injustamente. Por quê? Nós vivemos num contexto onde até os seres humanos mais corretos vão falhar, vão ser injustos. Nós, como seres humanos, teremos episódios de injustiça, mas nós podemos dizer que nós somos justos o tempo todo? Não. Nós vamos falhar. Não espere justiça 24 horas por dia de uma pessoa, 7 dias na semana, 30 dias ao mês. Não espere. Em alguns momentos, ela vai sim ser justa, ela vai agir de maneira correta, mas em outros momentos não, porque ela é humana. Mas, quando nós estamos debaixo do governo de Deus, reino de Deus significa estar debaixo das suas leis, do seu governo. Nós estamos debaixo de um governo que é 100% justo. Pronto. Por isso que o salmista diz: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. A tua palavra é justa, assim como o Senhor é justo. Os teus julgamentos são justos, assim como o Senhor é justo. Corresponde à pessoa, né? A palavra corresponde ao que Deus é. Então, eu coloquei aqui, baseado nesse versículo, nessa declaração do salmista, né? Toda punição de Deus referente ao homem é justa. Nós temos hoje um pensamento que corre o mundo, né? O inferno não existe, por quê? Porque Deus é bom, então se Ele é bom, não, Deus jamais criaria o inferno. Esse é o pensamento mais corrente no mundo hoje. E aí é justamente o oposto, porque Deus é justo, porque Ele é bom e justo, tem que haver inferno, porque senão Ele seria injusto. Então, a punição no inferno, a recompensa à maldade no inferno é a prova da justiça de Deus. Isso desmonta o pensamento diabólico que existe no mundo hoje. O inferno é a maior prova da justiça de Deus. Se não existisse inferno, ele seria o quê? Injusto, né? E o único que pode nos convencer do pecado é Deus. Por quê? Porque Ele é o único justo. Por que nós falhamos quando nós queremos convencer as pessoas do pecado? Aí dá briga, né? Você já tentou convencer alguém do erro? O que normalmente essa pessoa vai falar? Não, mas você? Não é assim? Agora, quando Deus convence o ser humano do erro, quem é que pode falar? Mas o Senhor, quem é que pode usar o passo para Ele? Nunca. Então, quando fala que o papel do Espírito Santo é convencer o ser humano, está mais do que certo, é só o Espírito Santo que pode convencer. Só Ele. A mãe não convence o filho, a mulher não convence o marido, o irmão não convence o outro irmão, o amigo não convence o amigo. Nós precisamos orar, pedir ao Espírito Santo para convencer a respeito de alguma coisa. A nossa luta para convencer as pessoas do pecado é inútil, é a luta mais inútil que existe. Se você hoje está numa guerra, numa confusão, querendo convencer o seu marido a respeito de alguma coisa, você está numa luta perdida, você não vai conseguir. Porque ele vai olhar para a sua vida e ele vai apontar alguma coisa, porque ele tem alguma coisa para apontar. Então, quando nós dependemos do Espírito Santo, por favor, convença meu marido disso. Às vezes, gente, é de uma coisa mínima, é de colocar menos menos açúcar no café. Por exemplo, né? Tem gente que coloca café, não é? 1 quilo de açúcar e vai lá e coloca 2 dedinhos de café. Quantas vezes você já falou? Coloca menos açúcar faz mal. Você já leu todos os relatos médicos que não deve consumir o açúcar. Adiantou? Não adiantou. Mas começa a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, convence meu marido que o açúcar faz mal, que ele está prejudicando a saúde dele. Ajuda, Senhor, o Senhor sabe. Olha, eu só estou atrapalhando, né? Porque a gente só atrapalha quando a gente tenta falar.
Pronto, o Espírito Santo vai lá e assim, gente, é tão humilhante, porque assim, o Espírito Santo fala, acho que não consente nada, e a pessoa enxerga tudo, né? Tudo que ela não enxergou uma vida inteira, que você tentou fazê-la enxergar e não conseguiu. Então, o Espírito Santo é o único justo que pode convencer a justiça. Eu levei muito tempo para entender isso. E às vezes eu escorrego, eu quero convencer alguém de alguma coisa, né? Aí vem a doce e amável voz do Espírito Santo. Esse é meu trabalho. Deixa comigo. Esse é um fardo muito pesado para você carregar. É um fardo que a gente não consegue carregar. Nós vamos nos frustrar, nós vamos nos machucar, nós vamos ouvir coisas que a gente não precisaria ouvir. Deixa o Espírito Santo convencer. Mas só que é uma obra que é feita assim. Nós entramos num processo de oração, é uma cooperação, não é que Paulo fala de Deus, nós somos cooperadores? Olha o tamanho da nossa luta nesse mundo, né? Porque nós estamos servindo um Deus que é justo, que tem uma palavra justa, mas nós somos injustos por natureza e habitamos num mundo injusto. Olha a nossa luta, não dá para a gente relaxar. Não dá para achar assim que a vida com Deus é a coisa mais fácil de se levar, que você pode viver distraída, viver com mil e uma outras aspirações. Não dá. Nós precisamos nos concentrar na vida espiritual. Porque como é que nós iremos agradar um Deus que é justo, sendo que a injustiça habita na nossa natureza humana? O pecado é a maior injustiça que existe. E o pecado habita em nós. Então esses dias eu fiquei, poxa, meu Senhor, que injustiça, a mesma língua que eu falo a tua palavra, que eu falo contigo, que eu oro, é a língua que eu falo a palavra que é justa, que eu uso para falar com o Senhor, para orar. É a mesma língua, é o mesmo órgão. Imagina isso. É o mesmo membro. Tiago fala isso, Tiago pensa a mesma coisa. Quando você pensa nisso, Tiago fala que a nossa língua é um mundo de iniquidade. Imagina isso. Então, Senhor, todos os dias purifica a minha língua, purifica os meus pensamentos, purifica o meu coração, porque eu vou usar essa língua, eu vou usar esse coração, eu vou usar essa mente para falar contigo. Eu sei que agora diante do trono há seres celestiais que estão lá por toda a eternidade falando santo, santo, santo é o Senhor, mas eles são perfeitos, eles nunca pecaram. E nós? Quantos pecados? A pureza não habita em nós naturalmente, não há pureza autoexistente em nós, só há pecado. O que procede da nossa natureza humana é pecaminoso. Mas nós somos convidados a viver, a servir, a ter comunhão com um Deus que é santo. Então, olha só que diferença. Quando a gente pensa nisso, tem que dar muito temor, tem que despertar pelo menos assim, um senso de quem eu sou e quem é Deus, porque senão não há isso. É inútil o conhecimento da palavra, né? E o 138 fala, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. Por que eles são retos e fiéis? Porque Deus é reto e fiel. Então é uma extensão, aqui está exaltando a justiça de Deus, a retidão, a equidade, a fidelidade. Por quê? Porque é uma extensão de quem Deus é. Quando nós estudamos os atributos de Deus, é fundamental para a nossa fé, porque mostra quais são as características da natureza de Deus. Quando nós convivemos muito com uma pessoa, nós vamos conhecendo essa pessoa pela maneira como ela age, não é? Por exemplo, nós conhecemos o texto de alguém sem a pessoa assinar aquele texto, porque você conhece a pessoa. Se você conhecer muito a pessoa, você fala assim, essa aqui é essa pessoa que escreveu. Não é assim? Por quê? Corresponde, o que sai de nós corresponde ao que está dentro de nós. Não foi o que Jesus disse? A boca fala o que está cheio o coração. Então as atitudes correspondem ao nosso interior.
Então o salmista continua, ele estende o raciocínio. Olha, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis, fidelíssimos, se nós fôssemos colocar aqui o superlativo, né? Muito fiéis, são fidelíssimos. Agora, se eu realmente creio que a palavra é reta, ela é muito fiel, ela vai se cumprir, né? Quer dizer, muito fiel é algo que não tem imagem para não se cumprir. Tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Mas por que é que hoje as pessoas se comportam como se a Bíblia não fosse verdade? Porque a maior incredulidade dos nossos dias não é vista entre os incrédulos. Parece incoerência isso, mas não é. A maior incredulidade que eu vejo é vista entre os cristãos. Os cristãos são os mais incrédulos, porque são eles que não estão acreditando no inferno. São eles que não estão acreditando na plantação e na colheita. Na lei do retorno, que você planta e você colhe. São os cristãos que não estão acreditando nisso. São os cristãos que estão levando Deus à brincadeira. São os cristãos que estão vivendo na hipocrisia, no fingimento. São os cristãos que estão brincando com as verdades mais temíveis da Bíblia. Como pode isso? E por incrível que pareça, são os pregadores os que menos estão acreditando. Os mais incrédulos se tornaram os pregadores da palavra. Gente, que tempo é esse? Porque quando você vê uma pessoa que tem uma certa atitude, ela está dizendo com outras palavras: eu não acredito que existe inferno, eu não acredito que Deus está vendo isso, eu não acredito que Deus é onisciente, eu não acredito que Deus tem ouvidos e escuta isso que foi falado, que eu falei. Ela está dizendo isso, não é? Então, onde nós vemos mais incredulidade? No meio dos evangélicos. E aí, os incrédulos se chocam, se escandalizam, né? O maior tropeço para o avivamento no mundo, para um grande despertamento do mundo nos nossos dias, somos nós. Nós somos a pedra de tropeço. Nós temos atrapalhado. Por mais que a gente ore, a gente cante, né? A gente diga que quer, mas nós atrapalhamos, porque são tantos escândalos. Gente que era para dizer a verdade, mas que mente. Gente que era para ser sincera e é hipócrita. Então, imagine, os que deveriam estar trabalhando a favor da conversão, atrapalham a conversão dos outros. São os fariseus modernos, né? Porque quando você olha para os fariseus da época de Jesus, Jesus disse que eles ficavam na porta. Vocês ficam na porta, vocês nem entram, nem deixam as pessoas entrarem. Mas não são os evangélicos também de hoje, o comportamento de muitos evangélicos. Eu não vou generalizar, porque toda generalização é injustiça, mas uma boa parte também fica na porta, não entra e não deixa os outros entrarem por causa da sua conduta. Então, Deus é justo. Tudo que Ele ordena é justo. Tudo que Ele pede na palavra é justo. Tudo que Ele fez até hoje de punição foi justo. Foi justo. Houve justiça. Quando Deus matou Nadab e Abiú na inauguração do tabernáculo, né? Quando nós vemos aquilo e a gente fala assim: como pode? Os dois filhos de Arão, Deus tinha instituído os rapazes lá como sacerdotes, mas Deus também não tinha instruído de como deveria ser o serviço sagrado. Então, quando Ele matou, houve justiça. Eles não estavam inocentes, Deus tinha falado como é que tinha que ser feito. O templo era dele. Ele estabeleceu o serviço sagrado. Ele estabeleceu o tabernáculo. Nada mais justo que Ele estabeleça as leis. Então,
homem é prepotente. Ele habita num mundo que pertence a Deus. Ele usa os recursos do mundo que são dados por Deus e ele quer estabelecer as leis. Ele quer dizer o que é justo e o que deve ser feito. Que prepotência, não é? Que ousadia. Que petulância. Se o mundo é de Deus, se os recursos são dele, se a vida que eu tenho vem dele, nada mais justo do que nós nos voltarmos para ele. Senhor, como o Senhor quer que nós vivamos? O que é justo para fazer? Qual é a palavra? Quais são as regras? Quando você está num grupo de amigos, a coisa mais normal que existe, se vocês vão, a gente já aprendeu isso na escola. Quando nós íamos, olha, faz um grupo aqui, a sala é dividida em grupos e tem um trabalho para fazer que vai valer nota. O que a gente faz naquele grupo? A gente tentava, olha só, na nossa pouca, no nosso pouco entendimento, a gente pensava, não vamos escolher o mais inteligente, o mais disciplinado, não era assim? A pessoa mais responsável, porque senão o nosso grupo vai ser o pior da turma. Então, gente, Deus é o autor, o criador desse mundo. Só Ele tem uma mente capaz de controlar esse mundo. Ele me representa. É a palavra dele que eu obedeço. Só a palavra dele. Eu não posso entregar o controle da minha vida a mais ninguém. Se eu elejo uma outra pessoa e eu passo a absorver tudo que essa pessoa fala, o que ela pensa, o que ela gosta, eu estou tirando Deus do trono e estou colocando aquela pessoa. Então eu estou no reino daquela pessoa, eu não estou no reino de Deus. O reino de Deus só tem um no trono. Só há um que reina. E outra coisa, nós não podemos impugnar a justiça de Deus. Isso aqui também é um pensamento que nós precisamos sempre ter vivo na nossa mente. Quando a justiça dá uma decisão, normalmente a parte que se sentiu prejudicada, ela vai lá e tenta mudar aquela decisão, não é assim? Você já não viu isso? E vai. E há esferas na justiça para você brigar e você lutar. E até uma decisão final da justiça as pessoas falam assim, eu não concordo. Não é assim? Mas quem que pode impugnar uma decisão do tribunal de Deus? O que Deus fala, gente, acabou. Ele falou. Quem é o homem para chegar e dizer assim, eu não vou fazer isso? Por quê? Porque é a minha cabeça, é a minha lei, é o que eu acho, ponto. Tudo vai acabar bem para mim. Ele pode até falar que ele não vai fazer, mas não vai acabar bem para ele. Porque se nesse mundo alguém pode morrer sem ter cumprido uma decisão da justiça terrena, a justiça de Deus não é assim. Não tem como você barganhar com Deus. Não tem como você chegar lá e dar um jeitinho. Peraí, Senhor, mas olha só, eu fiz isso por causa disso e daquilo. Não tem jeito, ninguém vai poder. A justiça de Deus vai funcionar assim. Perdoado, coberto pela justiça de Jesus, houve arrependimento, houve justificação aqui. Pecador, não houve justificação, condenado, inferno. No reino de Deus não tem isso. No tribunal celestial, ou é inocente ou é culpado. Não tem mais apelação, não tem recurso, não tem ninguém que vai advogar para você ali, ninguém que vai te defender. Ou Jesus é o seu advogado, ou você não tem advogado. Acabou. Você vai estar diante de um justo juiz que vai trazer à tona todos os seus pecados. Imagina isso. Gente, a cena mais terrível que já existiu no mundo, porque na mente de Deus ela já existiu, é o tribunal de Cristo. É a sentença final dos homens, é a condenação, o julgamento de uma pessoa sem Cristo, o julgamento de uma pessoa que não foi justificada por Jesus. É a coisa mais aterradora que pode existir. Imagina Deus trazer
à baila todos os pecados que essa pessoa já cometeu e todas as oportunidades que ela teve. O que eu acho, o que eu penso, a minha sensação de bem-estar não conta diante de Deus, nada disso conta. O que eu penso sobre a minha vida espiritual, o que eu penso sobre as pessoas, nada disso conta, conta o que Deus pensa. Então, não importa o que você acha sobre a sua vida espiritual, o que eu acho sobre a minha vida, é o que Deus pensa. Porque o que Ele pensa não é achismo. Achismo nós temos. O que Deus pensa é realidade concreta. Se Ele falar alguma coisa a nosso respeito, não tente conversar com Ele e negociar. É aquilo. Se Ele falar, você está morna, ou você está fria, Senhor, não, eu não estou morna. Não. Aceita. Aceita isso. É a realidade. Então, e é essa realidade que é verdade. Nesse tribunal não vai valer o que eu acho, o que eu penso. Vai valer os juízos de Deus, os pensamentos de Deus. O 139 fala: o meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. Os ímpios não eram inimigos apenas de Deus. Quem andava em desobediência a Deus também se tornava inimigo do salmista. Olha só isso. Os ímpios aqui, que é a pessoa que desobedece a Deus, esteja ela dentro da igreja ou não, porque impiedade não é vista também só nos de fora. Tem muitos ímpios que estão dentro da igreja, tem muitos ímpios que às vezes até fazem a obra de Deus. São ímpios, não é? Asaf teve inveja dos ímpios e os ímpios eram aqueles que estavam servindo no templo como levita junto dele. Quer pior? Né? Asaf estava com inveja, porque as coisas davam muito certo para os ímpios. Mas quem eram os ímpios? Levitas maus. Né? Então, o salmista fala aqui que incomodava a ele saber que aquelas pessoas pisavam a palavra de Deus, elas afrontavam a Deus. Ele tinha um temor por Deus que inflamava tanto a sua alma que ele não conseguia ficar indiferente diante das pessoas que eram hipócritas, mentirosas, que estavam enganando. Havia um zelo dentro dele. Esse zelo era tão forte que ele fala que esse zelo me consumia. Porque ele sofria em ver que Deus estava sendo afrontado, que a palavra dele estava sendo ignorada. Né? Havia um fogo na sua alma. Nós vemos, Paulo era um homem, talvez o mais zeloso de todas as escrituras. Eu não conheço uma pessoa mais zelosa do que Paulo. Mas nós vemos que havia um zelo nele antes da conversão e um zelo pós-conversão. Antes, o zelo dele, ele fala como um zelo. Como que ele descreve o seu zelo? Quem se lembra? A gente leu isso. Sem entendimento. Era zelo humano. Era um zelo que partia só da sua religiosidade, não da sua comunhão com Deus. Então nós vemos na Bíblia um zelo que é humano e um zelo que é espiritual. Quando o zelo que habita em mim é um zelo que nasceu de mim, esse zelo vai falhar. Esse zelo vai condenar, às vezes, o que não é para condenar. Esse zelo vai ser legalista, vai querer assim, deixa eu pegar minha listinha aqui, deixa eu conferir. Essa pessoa é justa porque ela bateu aqui com a minha lista, eu fiz um checklist, tá? Legalista. Nosso zelo não pode ser zelo sem entendimento, como era o zelo de Paulo, porque senão nós vamos apedrejar Estevão e vamos absolver gente má. Porque Paulo se dava muito bem com os maus, com os fariseus. Ele era zeloso, mas ele se dava bem com os bons, com os maus, e se dava mal com os bons. Olha o que o zelo sem entendimento faz. Talvez vocês, com o zelo sem entendimento,
você abraça a causa de uma pessoa que está errada. Eu já vi muita gente falando, não, eu vou ficar do lado da minha amiga porque ela está sendo injustiçada. Zelo sem entendimento. Você ouviu só o lado dela. É um zelo sem entendimento quando você só ouve um lado. É zelo humano. Quando é zelo espiritual, você age em conformidade com a justiça. Peraí, se aconteceu isso, será que não tem um outro lado diferente? Eu não posso tomar só as dores dessa pessoa aqui e ser injusta com o outro lado. Porque do mesmo jeito que eu protejo essa e desprezo a outra, eu posso estar desagradando a Deus porque aquela pessoa que está ali tem os seus motivos. E aí? Então, zelo precisa nascer, o zelo correto tem uma fonte que é Deus. Se o zelo nasce em fonte humana, ele é contaminado. Ele é contaminado pela natureza humana. Ele é sem entendimento. O apóstolo Paulo, após a conversão, ele se torna muito mais zeloso. E ele fala nas suas cartas que nós também devemos ser zelosos. Lembra disso? Sede zelosos. Ele fala até para ser fervorosos no zelo. Porque ele era fervoroso. Mas o zelo dele era diferente. Não era mais aquele zelo de antes. Era um zelo que o movia a ter uma força, até se fosse preciso morrer pela verdade, ele morria. Ele passou a defender escravos. Olha o que ele fez com Onésimo. Ele manda uma carta para Filemão para falar de um escravo. Olha, se alguma coisa ele te deve, coloca na minha conta porque eu pago. Olha que zeloso. Eu pago até o mínimo para que ele não fique te devendo nada. É um homem zeloso, não é? Você vê zelo com a igreja. Como é que vocês vão participar da Santa Ceia? Paulo está cuidando de coisas ali. Hoje, por exemplo, quando a gente vai participar da Santa Ceia, nós ficamos às vezes tristes, porque nós temos uma pessoa que ainda tem um vício e pega a ceia, e você fala, poxa, está amarrado, ela não entendeu, ela participou da ceia. Na ceia não é para se participar assim. Mas na época de Paulo, eles estavam participando da ceia embriagados, não é? Estavam bêbados. Eles estavam passando mal de tanto comer, pecado de glutonaria. Eles iam lá participar da ceia. E Paulo fica muito chateado com aquilo. Ele manda uma carta e vai ensinar. Como que se participa da Santa Ceia? Vocês não têm comida em casa, não? Vocês vão comer em casa. Isso é fruto de um homem zeloso. Muito zeloso. Não é? Numa outra ocasião, acho que foi aos Tessalonicenses, não me lembro agora, que as pessoas já não estavam trabalhando, porque eles estavam esperando a volta de Jesus, eles só queriam orar, ler a Bíblia, ninguém mais trabalha. Paulo, não? Vocês não querem trabalhar? Então você não trabalha, não coma. Pronto, o homem é zeloso. Peraí, não vai ter bagunça aqui nessa igreja, não vai ter bagunça. Só que quem tem zelo é considerado chato. O zelo de Deus vai vir com uma carga. Se você zela pela obra, vão chamar você de chata. Vão chamar você de X9 muitas vezes. Quem tem zelo vai entregando, claro. Paulo não poderia falar assim, não vou mandar carta falando isso não, né? Quem não trabalha não come, mas vão ficar chateados comigo que nada. Ele pensava na obra. Ele pensava na obra de Deus. Então quem tem zelo, pensa na obra, pensa na igreja, pensa nas almas. Não pensa só numa situação, eu imagino que não eram todas as pessoas que estavam participando da ceia embriagadas, mas tinha um grupinho ali. E Paulo atacou justamente aquele grupinho. Pode não ser todas as pessoas que estão erradas, mas eu vou combater esse mal. Isso não pode, isso não é justo. Isso não combina com o que está sendo ensinado. Então, uma pessoa zelosa, ela paga o preço por ser zelosa, ela vai ser consumida. O salmista diz, eu estou sendo consumido pelo zelo. Então, esse ser consumido, você vê que é algo que vai causar sofrimento. Às vezes você tem que falar de alguém, vai te trazer dor, mas tem que ser o seu zelo por Deus, o seu compromisso com Ele. Isso acontece também numa amizade. Olha, você não está bem, você precisa pedir ajuda.
É zelo. Olha, isso que você fez não é justo com a obra de Deus. Você não pode fazer isso. E a Bíblia fala que você deve falar com essa pessoa. Se essa pessoa não te ouvir, você tem que ir lá. Na autoridade, você tem que arrumar até testemunhas. A Bíblia não fala para você falar e deixar para lá. A Bíblia não fala isso. A Bíblia ensina como é que você trata com uma pessoa que está errando. Vocês já leram isso? Quando você vê um irmão cometendo um erro, você deve repreendê-lo. Se esse irmão não se consertar do seu erro, você tem que chamar testemunhas idôneas para repreendê-lo daquele erro. Porque senão você é conivente daquele pecado. Olha o nosso poder, olha a nossa responsabilidade. Então muita gente fala que tem zelo, mas esse zelo ou não existe, ou ele é um zelo humano. Não é um zelo espiritual. Não é espiritual. Deus é um Deus zeloso. Essa é uma qualidade que é dada a Ele. Deus é Deus zeloso. Deus não deixa para lá, não. Não, vou colocar aqui. Eu tenho um tapete. Deus não é assim um ser que tem um tapete ou um quartinho de bagunça e ele joga sujeira debaixo do tapete, ou ele coloca bagunça naquele. Às vezes a gente não tem um lugarzinho assim que você vai colocando as coisas que você não sabe aonde colocar, as coisas que estão perdidas, aquele brinco que você não sabe onde mais está o outro e você guarda ali, e você depois abre e vai ver aquele saquinho, é o saquinho das coisas perdidas, das coisas, né, estragadas. Deus não tem isso, gente. Ele não vai colocar nenhum pecado debaixo de um tapete, vai esquecer. Não. Qualquer pecado exige punição. Então, vamos pensar qual o zelo tem nos consumido. Aí fora nós vimos claramente que zelo consome as pessoas. Você vê zelo para se formar, as pessoas colocam toda a força para ter o diploma na faculdade, as pessoas colocam toda a força na profissão, elas são zelosas na sua profissão para serem o melhor profissional. Zelo com aparência, as mulheres são zelosas. Tem mulher que você nunca viu sem escova, sem, sabe? Você nem sabe como é o cabelo dela, porque o cabelo ela é tão zelosa que você nunca viu sem maquiagem. Você já viu que ali há um zelo, não é? Não estou falando em tom de crítica, mas você percebe que ela é zelosa. Ela nunca erra no look, está tudo perfeito. Ela entende, porque ela é zelosa com aquilo. Tem mães que são extremamente zelosas com os filhos. Você conhece o bebê da mãe zelosa, não é? Mas e aí os zelosos no sentido espiritual? Porque no mundo a gente identifica a cozinha da mulher zelosa. Que cozinha! O talher, tudo milimetricamente arrumado, o guarda-roupa da pessoa zelosa. Mas vamos trazer para a vida espiritual. Como é a vida de uma pessoa verdadeiramente zelosa? Pensa. Qual é o zelo que está te consumindo? É um zelo por Deus? Jesus, quando esteve nesse mundo, ele foi zeloso. Os discípulos viram vários episódios de Jesus zeloso. Jesus, quando fala, vocês não sabem que espíritos sois? Vocês querem destruir as pessoas com fogo? Ele estava tendo zelo pelo Pai. Não é assim que age com as almas. Olha que repreensão. Homens de pequena fé, por que vocês duvidam? Ele está sendo zeloso com a fé. Quando ele vai lá e fala sobre a Santa Ceia também, sobre ele ser a carne, e as pessoas se escandalizam, ele fala para os discípulos, vocês também querem ir embora? Está sendo zeloso com Deus, essa é a palavra de Deus. Se vocês não gostam, sinto muito, podem ir. Não vou ficar com gente fingida aqui não, se vocês não gostam. Quando ele passa uma noite inteira orando e jejuando para escolher os discípulos, isso é o que, gente? Zelo. Ele não poderia ter escolhido sem orar, sem jejuar? Isso é zelo. Jesus se consagrou para fazer a obra. Nosso Senhor, que não precisava, ele já nasceu consagrado. Mas ele se consagrou. Quando você vê que ele vai na casa, no templo, ele que chama o templo que estava cheio de gente perversa, ele chama de casa do Pai, casa de oração.
E ele chega ali, ele fica revoltado porque o destino do templo, o propósito do templo estava sendo alterado. O que ele faz? Ele pega o chicote e ele limpa o templo. Ele foi tido como um doido naquela altura, não é? Os sumos sacerdotes, os sacerdotes, as autoridades do templo devem ter ficado revoltados. Aquilo custou muito para Jesus. Ou você acha que ele depois pode ficar ali no templo de boa? Não. Ele organizou o templo todo e teve que sair, porque eles estavam furiosos com ele. Então você está disposta a pagar o preço para ter esse zelo? Vai custar caro. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai nos colocar em situações para a gente provar se tem zelo ou não. Ele vai nos experimentar. Ele vai colocar situações. E essa situação não é para que ele saiba se nós temos ou se não temos, porque ele sabe a resposta. É para que fique provado para a gente que tipo de zelo nós temos. Vamos para o próximo 140. A tua palavra é muito pura, portanto, teu servo a amo. Aqui de novo, como estava lá, muito fiéis, e aqui tem muito pura, que significa puríssima, né? Hoje, a coisa mais difícil para a gente é achar produtos puros. Vocês já viram isso? É dificílimo. Até aquilo que está no rótulo, puro, você vai ler as letras miúdas, você vai ver que não é puro, que tem mistura. Tem uma coisinha aqui, mais uma coisinha ali. Não é puro. Então, eu me arrisco a dizer que nós estamos num mundo adulterado, porque quase tudo que a gente compra hoje, ou que nós temos acesso, é adulterado. Você fala assim, eu queria comprar uma roupa 100% algodão. Você vai sofrer, você vai procurar, cadê? Você lê, tá lá uma misturazinha. Eu queria 100% lã, tá lá uma mistura, não é? É difícil achar. Eu quero um cobertor 100% lã. E dificilmente você vai achar. Você vai rodar. E às vezes a vendedora na loja fala assim, não, mas não existe isso mais, todo mundo compra esse, que é 50% acrílico e 50% lã. Em outras palavras, ela está querendo dizer o quê? Fique satisfeito com isso, já está ótimo, por que você quer o 100% lã? Não é assim? Por quê? Porque as pessoas já admitiram que nós estamos num mundo que não tem mais coisas puras. Então, quando o salmista elogia, exalta a palavra, e ele fala que a palavra é puríssima, ou seja, a palavra não tem mescla, não tem mistura. Nós, quando vamos à palavra, nós estamos diante de um tesouro puríssimo. Você pode beber dessa fonte, porque ela se originou, a Bíblia fala de um rio que nasce no trono de Deus, né? Às vezes eu fico pensando muito nesse rio. Quando a gente está diante de um rio puro, você dobra assim, o seu pescoço, você olha, o que você vê? Quando as águas são mesmo cristalinas, o que a gente vê? Quem já foi assim um riacho, um lugar que você dobrou assim a cabeça e quando você olhou, você viu o fundo, porque era tão transparente, você viu os peixinhos nadando, você viu as pedrinhas. Como que a gente fica quando a gente encontra um lugar assim? A gente fica que nem bobo, né? Olha como é transparente, não é? Porque normalmente a gente não encontra mais água pura assim. Você olha e você consegue ver o fundo? Não, você não consegue. Fica tudo embaçado, né? Mas a Bíblia é como se fosse esse rio puríssimo, transparente, que você vai olhar, quanto mais transparente, mais vai refletir o céu. Você já reparou que as águas, elas têm a cor do céu? Por quê? Você contempla aquela água límpida e transparente. Primeiro, você vê tudo
tudo que tem ali embaixo. Não tem nada escondido. Então Deus, né, é esse Deus que não esconde nada dos seus filhos. Ele revela aqui na palavra tudo que a gente precisa, tudo transparente. E quando você se dobra, você também se vê. Porque a água é um espelho. Você se vê exatamente, está ali. Então, quando nós contemplamos a palavra tem o poder de mostrar como nós estamos, quem nós somos. Nenhuma pessoa tem o poder de fazer isso. Exatamente. O marido levanta alguns espelhos, a amiga também. Os relacionamentos humanos levantam espelhos, mas não levanta o espelho perfeito que a palavra levanta. Como a palavra não existe. E a palavra, as águas cristalinas, refletem o céu. Você não precisa nem fazer isso para levantar os olhos e ver o céu. Você olha para cá, para a água, e você consegue ver exatamente o que está lá em cima. Não é lindo isso? É tão maravilhoso. Como que a pessoa pode não amar a palavra? Então, quando ele fala, a tua palavra é muito pura, ele fala, portanto, o teu servo a ama. Se você está num mundo de enganação, de adulteração, de mentira, de hipocrisia, e você encontra alguém que é extremamente sincero, alguém que nunca vai mentir, que só tem a verdade para te apresentar, como é que você não vai amar essa pessoa? Como é que você não vai se apegar a essa pessoa? É uma loucura. A única palavra que é verdadeira e sincera está aqui. E eu vou desprezar essa palavra e vou me apegar à mentira? É uma loucura isso. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Pequeno sou. Todos os seres humanos são pequenos. Todos. Não tem ser humano grande. Só que nem todo mundo consegue se enxergar como pequeno. O amor que o salmista tinha pela palavra e esse relacionamento correto com a palavra fez com que ele realmente se enxergasse. Eu sou pequeno. E não tem nenhum problema em ser pequeno, porque Deus é grande. Agora, se todos fossem pequenos, não é? Deus também fosse pequeno, aí ele estava em apuro. Não tem problema em sermos pequenos. O nosso Deus é grande. As pessoas nesse mundo buscam a grandeza através da prosperidade, através das roupas caras, através dos diplomas. Elas se sentem mal em serem pequenas, não é assim? Se sentem mal, se sentem humilhadas em alguém. Olha, eu não tenho o que essa pessoa tem, eu não moro como essa pessoa mora, eu não posso frequentar os mesmos ambientes dessa pessoa. Então, há uma luta no mundo, uma corrida para se sentir melhor. Elas querem se tornarem grandes nesse mundo, para tirar aquela sensação de ser pequeno. Só que nós seremos sempre pequenos. Sempre. O que torna um ser humano grande nesse mundo é só a obediência à palavra. Mais nada. É Deus habitando em nós que nos torna grandes. Quando o Espírito Santo habita em nós, aí sim, ele nos torna grandes. Mas qualquer tentativa humana de se tornar grande nesse mundo, por posição, por título, por conhecimento, por beleza. Olha a frustração das mulheres belas do passado. Né? Elas ficam frustradas porque elas se tornaram famosas, conhecidas por causa da beleza. E a beleza começa a diminuir, e agora você é pequena. Não. O valor dela estava atrelado àquela beleza. Então, há um tesouro. Para mim, pelo menos eu entendo que há um tesouro em saber que eu sou pequeno. Graças a Deus que eu sou pequeno. Ainda bem, entendi isso, sou pequeno. E você sempre pequeno, né? Mas aqui tem uma outra condição. O salmista fala que ele é desprezado. E o cristão também vai experimentar o desprezo durante a vida. O mundo não vai colocar um tapete de flores, um tapete vermelho para a gente passar porque nós pregamos o evangelho. Não. Nós somos pequenos e seremos odiados e desprezados. Mateus 10 fala isso. Como o mundo vai nos tratar? Nenhum problema, né? Mas o que eu faço para tirar a dor do desprezo?
Ou o que eu faço para ter o verdadeiro senso de valor? Eu olho para a palavra. Ele fala aqui, eu não me esqueço da palavra. Eu me volto para a palavra e eu resolvo todas as questões. Então, se em algum momento alguém vier me humilhar para mostrar, olha, você não pode entrar aqui, você não pode fazer isso, você não é mais isso, não tem nenhum problema. Você sabe o seu valor, quem você é diante de Deus. O 142 continua a exaltar a justiça de Deus. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Ou seja, a nossa justiça tem limite. A nossa justiça aqui, a nossa justiça humana, ela vai daqui para ali e acaba. Mas a justiça de Deus é ilimitada. Aqui está falando que ela é o quê? Eterna. Eterna é algo que não acaba, gente. Então a única justiça que nunca vai acabar é a justiça de Deus. E a única palavra que é 100% verdade é a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não tem a verdade. O ser humano tem episódios de verdade. Mas Deus não. Ele é a verdade. Na pessoa de Jesus, ele é a verdade. Por isso que há a censura de não adulterar a palavra. Não acrescente, nem diminua nada, não altere nada. Porque imagine, né? As pessoas hoje não têm temor com isso. Os estudiosos, os editores, os críticos textuais, eles pegam a Bíblia e vão mexendo. E tira aqui, põe ali, não é? Para eles está tudo certo. A Bíblia não é um livro que você edita e está tudo bem. Eu posso editar os meus textos, eu posso editar texto de uma outra pessoa, eu não posso editar Deus. Tudo que ele falou é verdade. Quando eu mudo, às vezes eu me sinto desconfortável em falar um versículo, porque eu não me lembro exatamente como está escrito. Então eu já falo assim, olha, parafraseando, eu estou falando com as minhas palavras. Por quê? A gente não se sente confortável, não é assim? Porque é a palavra de Deus que é verdade absoluta. O 143 fala, aflição e angústia se apoderam de mim, contudo os teus mandamentos são meu prazer. Nós temos emoções, o salmista fala aqui das emoções que ele está enfrentando. Ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa temente a Deus, que respeita os mandamentos de Deus, mas ele está enfrentando na sua alma momentos de quê? Momentos de aflição e de angústia, olha só. Mas ele se apega às emoções ou ele se apega à palavra? Se eu me apego à minha dor, eu vou ter atitudes erradas, porque as minhas emoções não vão me levar a ter atitudes sensatas. Então, todas nós passamos por episódios que as emoções vão se aflorar. A mulher, então, é muito mais dada às emoções. As emoções vão gritar e vão pedir para a gente tomar certas atitudes. Se eu tomo atitudes baseadas nas minhas emoções, eu vou errar. Então, o salmista, embora estivesse aqui sendo afligido, angustiado, e essas emoções eram tão fortes que ele fala aqui, olha, tomaram conta da minha alma, se apoderaram de mim. Mas o que ele faz? Ele se volta para a palavra, ele encontra prazer na palavra. Não é estranho? Vocês não acham estranho? Na mesma alma, poder habitar angústia, aflição e também prazer? Porque são coisas contraditórias. Uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, jamais vai entender isso, porque ela não tem. Quando ela tem angústia, é só angústia. Por que uma pessoa que está muito deprimida, ela tem pensamentos de dar cabo da vida? Porque não tem nenhum momentozinho de prazer, nada. Né? Então ela pensa que a vida acabou, não tem mais jeito. Ela quer morrer porque a vida é só dor. Mas o Filho de Deus, até no momento que ele tem aflição, dor, angústia, isso é temperado. Porque há um prazer, há um deleite que Deus coloca através da palavra. Na mesma alma que tem dor, vai ter também alegria. Prazer é alegria, não é?
O que você entende por prazer? Prazer é alegria. E se você falar isso para uma pessoa que não conhece o Evangelho, ela vai falar que isso não é possível. Não. Você fala assim, eu estou triste, mas eu estou feliz. Aí ele vai falar, não. Pois é possível. É possível. O salmista diz isso. A aflição e a angústia estavam tomando conta de mim. Mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eu estou feliz, eu tenho alegria na tua palavra. Né? São coisas boas que a palavra pode oferecer. O 144 fala, a justiça dos teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência e viverei. Então a primeira parte do versículo nós já falamos, né? Vamos para o segundo aqui, que é, se nós entendermos que a justiça de Deus é perfeita, é eterna, é profunda, é tudo que existe de mais puro nesse mundo, eu preciso de inteligência para não só entender, mas também para viver. O inteligente é viver essa justiça. E aí entra agora os dois versículos, e o versículo seguinte ele vai falar também a mesma coisa, né? Clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. O 144 e o 145 é uma oração diante da justiça de Deus. Então, diante de tudo isso que ele constatou sobre quem Deus é, o quanto ele é justo e o quanto ele age com justiça, só me resta orar de forma sensata. Senhor, me ajuda a viver isso, me ajuda a ter essa palavra inculcada dentro de mim, me ajuda a lembrar dessa palavra no meu dia a dia, me ajuda a meditar na palavra de dia e de noite. A tua palavra cabe em todas as ocasiões da minha vida. Então me ajuda a ter inteligência para viver isso. Talvez você está pedindo inteligência para aprender a cozinhar, inteligência para aprender inglês, inteligência para aprender a editar, inteligência. Pode pedir, mas peça inteligência para compreender a palavra. É Jeremias 9 lá que fala, né? Sobre os que gloriam. Né? Bem-aventurados que gloriam. Que se gloria, vamos ler lá, porque é tão lindo esse versículo. Quem achar primeiro aí pode ler. Jeremias, para a gente finalizar. 9. O homem não deve se gloriar em si mesmo, nos seus conhecimentos. Mas em que se gloriar, gloriar-se nisso, em me entender e me conhecer. Os que se gloriar, o que se gloriar, glorie-se nisso. Em me entender e me conhecer. Então, para entender Deus, o que a gente precisa? A inteligência espiritual. Colossenses, o primeiro capítulo de Colossenses, Paulo fala isso. Ele deseja para os colossenses inteligência espiritual. Vocês precisam de inteligência espiritual. Todas as vezes que eu vou meditar em Colossenses, eu falo, ai gente, eu preciso dessa inteligência espiritual. É o que o salmista está pedindo. Nós temos que entender a Deus, conhecer a Deus. Como que a gente vai conhecer que essa mediocridade que há na nossa cabeça, né? Nós somos raros, pequenos, precisamos da ajuda dele.